E falar de alienação parental, mesmo após 12 anos de promulgação da nossa lei, ainda é um terreno espinhoso, é um terreno controverso. Na verdade, eu digo que falar de alienação parental hoje é quase um ato de resistência, porque a gente vem enfrentando duros embates, não é? A gente vem enfrentando duros embates para a gente ter a manutenção da nossa lei, ter reconhecida essa lei. Então, é um ato de resistência e a gente está aqui para resistir e para a gente discutir sobre esse tema tão importante. Porque eu sou, primeiramente, advogada e não há como a gente negar a existência da alienação parental nos nossos dia a dia. A professora Elisa ontem contou um caso muito simples, muito clássico, né, de uma mãe que impede uma convivência por ausência de pagamento de pensão alimentícia. Esse é um ato clássico, né, de alienação parental que a gente vê todos os dias, então não há como a gente negar. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria estabelecer 3 premissas iniciais aqui, né? Então, primeiro é quanto à existência do fenômeno alienação parental. A alienação parental sempre existiu, seja por outro nome, alienação familiar, indução familiar. O nosso presidente Rodrigo tem uma frase no livro dele que eu adoro, né, que as palavras têm um poder significante. E o quão significante foi, né, a introdução deste ato antijurídico, ato de alienação parental, para que possa promover a eficácia e as medidas. Então, a alienação parental sempre existiu. O professor Saulo Ramos, inclusive, cita um livro dele, que eu li há muito tempo atrás, um caso muito antigo, antes ainda da Constituição Federal, de que já havia disputas relacionadas à questão de convivência. Então, isso sempre existiu, mas agora ela tem nome. Então, e a gente, isso é extremamente importante. Nós temos 12 anos de lei, a nossa lei é uma lei adolescente. E é uma lei adolescente, mas eu acredito que é uma lei que ela já está madura. A gente sabe que uma legislação ela demora um tempo para que a sociedade possa absorver. E é um exemplo clássico da guarda compartilhada. Nosso Brasil, o sistema brasileiro, só introduziu a guarda compartilhada em 2008. Nós tivemos que ter uma modificação legislativa em 2014, porque em 2008 ainda a guarda era aplicada, se possível, e esse, se possível, a gente sabe, pelo próprio número do IBGE, a gente tinha quase 90% das guardas ainda aplicadas de forma unilaterais. Então, foi necessário. Então, há uma construção social e jurídica extremamente importante. E aí, mais uma vez, o poder significante dessas palavras. Acredito que, com certeza, as palestras que estão maravilhosas que estão vindo, e cito mais uma vez a Elisa, a minha amiga Silvia, que falou ontem, a importância, né, da gente falar sobre convivência, sobre cuidado, mas ainda é importante a gente falar de guarda, porque ainda a gente precisa amadurecer. Quem sabe a nossa sociedade possa futuramente só falar de cuidados parentais, mas a gente ainda precisa falar e melhorar, né, aprimorar o nosso sistema muito mais. E o tema alienação parental é um tema, por certo, que eu tenho uma ausência de unanimidade, seja no campo jurídico, seja no campo da psicologia. Mas essa ausência de unanimidade, ela não desqualifica a alienação parental. Ela só faz com que a gente tenha que discutir, a gente tem que aprimorar, né, melhorar a aplicação. Então, a ausência de unanimidade, ela não desqualifica, portanto, a lei de alienação parental. E, por isso, a importância desses debates que a gente faz aqui dentro desses eventos. E aí, a gente falando, né, mais uma vez, dessa ausência de unanimidade, a gente tem um momento muito polarizado no que se refere à alienação parental, porque a gente tem, de um lado, um movimento muito crítico em relação à existência da alienação parental, e aqui eu falo muito, inclusive, do próprio Conselho, né, Federal de Psicologia, que vem emitindo, enfim, algumas notas, e esse grupo, né, um grupo muito forte, de maioria de mulheres, enfim, que alegam que a lei de alienação parental é uma lei que é uma lei, era uma lei inconstitucional, que é uma lei que propõe abusos, que defende abusadores, que haveriam mudanças de guardas liminares e que mães estariam sendo alijadas do direito à convivência de seus filhos. E também porque a síndrome de alienação parental, que a lei brasileira teria sido calcada com base
na síndrome de alienação parental, que não foi reconhecida pelo DSM-5, né, do Richard Gardner. Então, essas seriam algumas críticas em relação à lei de alienação parental. Mas a gente também está passando por um momento de consolidação, e aí cito a decisão da ADI 6273, da ministra Rosa Weber, em 2022, que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei e reconheceu a constitucionalidade da nossa lei. E essa foi uma importante vitória para nós, né? Trouxe elementos importantes, né, de valorização da nossa lei. Nós também tivemos uma alteração recente, a Lei 13.340, de 2022, que trouxe algumas, não apenas uma reafirmação da lei, porque existiam, gente, até 2019, se eu não me engano, 15, né, Ana Gerbasi, 15 projetos de lei no Senado e na Câmara. Atualmente, alguns foram já reunidos, mas nós tínhamos 15 projetos de leis que, inclusive, pediam a revogação da lei de alienação parental. Essa lei veio em confirmação à lei e veio trazer mudanças. Mudanças positivas, mas também mudanças negativas. Algumas que me preocupam muito, né, Glícia? Como, por exemplo, né, a imposição da escuta da criança por meio sempre, né, de depoimento especial, o que me causa um grande espanto, porque nós não temos, no nosso poder judiciário, pessoas competentes, né, pessoas profissionais, né, capacitados, profissionais em nível nacional. Nosso Brasil é tão grande, né, tão heterogêneo, nós não temos essa quantidade de profissionais que possam fazer. Eu acabei de fazer um depoimento especial de um processo de acusação, de falsa acusação de abuso sexual, cujo processo se iniciou há 2 anos atrás. Então, imaginem o quanto isso vai ser perigoso em relação à questão de efetividade da lei de alienação parental, que, ao meu ver, a rapidez e a efetividade é fundamental para que a gente possa obter, né, a consecução do que a gente almeja. Eu sempre estou colocando errado aqui. E aí, para a gente falar um pouquinho, né, dos julgados, eu vou fazer aqui um comparativo. É importante a gente estabelecer também, pontuar premissas importantes quanto a questões terminológicas da alienação parental. Mais uma vez, as palavras têm poder, né? Então, quando a gente fala da SAP, né, a síndrome de alienação parental, termo cunhado por Gardner, né, entender que a nossa lei não recepcionou a síndrome de alienação parental. A nossa lei não possui nenhum artigo que fale de síndrome de alienação parental. Então, é incorreto nós utilizarmos, ainda que muitos defendam a existência da síndrome, mas, tecnicamente, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, não é correto nós utilizarmos o termo síndrome de alienação parental no que se refere à lei de alienação parental. Quando a gente fala de alienação parental, e aí a gente tem vários nomes, né? A psicologia utiliza vários nomes, alienação familiar, indução familiar, existem vários estudiosos. Os estudos em relação a isso, doutores, não veio de Gardner. Gardner só cunhou o termo síndrome. Nós temos inúmeros pesquisadores que, desde a década de 40, já vinham discutindo a questão da interferência psicológica no que se refere às disputas de guarda e às consequências que eram ocasionadas aos seus filhos, né? Então, Amy Baker, Judith Wallenstein, então, vários outros profissionais importantes. Então, quando a gente fala de alienação parental, a gente tem um viés muito mais focado nessa recusa da criança, nesses aspectos psicológicos em si, dentro dessas consequências, dentro dessa recusa injustificada. E quando a gente fala de ato de alienação parental, é o novo conceito, é o conceito jurídico que foi trazido pela Lei 2.318, este ato típico, né, este ato antijurídico, que é, inclusive, reconhecido pelas leis 13.431 e 14.344 como uma forma de abuso de direito cometido em detrimento de crianças e adolescentes. Portanto, nós não temos apenas uma lei que reconhece, né, o fenômeno, né, do ato de alienação parental, mas sim 3 leis que reconhecem efetivamente esta forma de abuso de direito. Tá? Aí. E como é que os tribunais brasileiros, né, a gente falou em relação ao amadurecimento da nossa sociedade, o amadurecimento do nosso poder judiciário, e como é que os tribunais brasileiros eles vêm aplicando a nossa lei de alienação parental? O que a gente observa, fazendo aí um estudo acurado, né, dentro dos julgados que a gente consegue verificar, é que o nosso poder judiciário ele está muito mais maduro, e o nosso poder judiciário ele vem trazendo decisões ponderadas, decisões mais cuidadosas.
que, por um lado, sim, possui um aspecto extremamente positivo, um aspecto de uma análise criteriosa em relação àquela situação fática colocada em xeque ali, mas também traz um viés negativo. Tá? Então, quando a gente fala das decisões ponderadas, e aí vai justo em contraponto aos críticos da Lei 2.318, é que a gente tem essa alteração de guarda, que era tão falada, que a Lei de Alienação Parental promovia essas alterações de guarda de forma liminar. O que a gente observa no judiciário são decisões muito mais ponderadas, muito mais observadas, em que estas alterações de guarda elas somente vão ocorrer não de forma punitiva. E aí eu faço um parênteses importante. A nossa Lei 2.318 não é uma lei punitiva. A nossa Lei 12.318 é uma lei preventiva e protetiva, com o fim de garantir a efetivação do direito à convivência familiar e a proteção à integridade física e psicológica da criança ou do adolescente. Então, nós temos que analisar a nossa lei de forma preventiva, e aí também é importante analisar a nossa lei de forma preventiva, a aplicação dos seus instrumentos também serem usados de forma preventiva, de forma cautelosa. Então, a gente observa um poder judiciário muito mais ponderado em relação a essas questões. E eu trouxe em julgados de 2022, né? Aqui também uma decisão do STJ em relação à questão da manutenção de guarda, a ponderação, inclusive, que hoje muitos tribunais vêm tendo que, ainda que seja constatada a alienação parental, ainda que efetivamente seja constatada, se aquela alteração de guarda ela foi pior, né, para aquela criança, ela não pode ocorrer de uma forma abrupta, porque aí vai ser uma violência praticada pelo próprio Poder Judiciário, né? E a grande dificuldade que a gente tem não é só na declaração de alienação, é na reconstrução dos vínculos afetivos. E essa é a grande dificuldade que a gente tem enfrentado hoje, todos os dias. Como que nós, advogados, conseguimos fazer com que não apenas as decisões sejam efetivadas, mas que naqueles casos graves de alienação parental, a gente consiga a reconstrução dos vínculos afetivos. Por muitas vezes se determina, ok, guarda compartilhada, vamos estabelecer, aumentar o período de convivência, vamos alternar a guarda, mas se efetivamente aquela criança já se encontra absolutamente alienada, e aí essa dificuldade da gente conseguir fazer essa reconexão de laços afetivos. E digo para os senhores que não é fácil. Há 10 dias atrás eu tive uma notícia muito agradável de uma cliente, ela foi alienada, e ela ficou mais de 5 anos sem contato com as filhas, porque as filhas não queriam, e essas filhas, atingindo a maioridade, elas voltaram a conviver com a sua mãe, e isso traz uma grande alegria para a gente saber que, efetivamente, há esperança e que a gente consegue efetivamente, né? E quando a gente fala dos aspectos negativos, como eu falei, as decisões, esse ponderamento das decisões, eles também trazem aspectos negativos, o que a gente vê é a demora na aplicação dos institutos que prevêem o artigo 6º da Lei de Alienação Parental. Quantos aqui, senhores, eu vejo muitas pessoas fazendo assim, quantos aqui conseguem, liminarmente, ou conseguem, numa primeira decisão, que ao menos se advirta o alienador? É muito difícil. E são questões que a advertência é um ato tão simples. A advertência é um ato tão simples que pode ser tomado ainda com indícios, porque há uma interpretação muito equivocada em relação à lei de alienação parental. Porque eu não preciso ter a instalação de uma alienação parental. Os atos de alienação parental são todos aqueles atos que possam vir prejudicar a relação afetiva. Então, eu não posso aguardar que aquela relação afetiva seja prejudicada para que eu tome aqueles atos necessários. Eu posso, de início, requerer esses atos, de juiz aplicar esses atos de uma forma preventiva e protetiva. Então, isso é extremamente importante, a gente continuar fazendo nossos pedidos e a gente lutar, porque sim, nós temos instrumentos muito válidos dentro da nossa lei de alienação parental. E o segundo aspecto, ficou mas é 2, tá? O segundo aspecto importante é o excesso de dependência dos estudos psicossociais. Por que eu estou dizendo isso? É extremamente importante a participação do psicólogo, do assistente social, dentro dos processos de alienação parental. Ao meu ver, é imprescindível.
Mas o que a gente vê nos processos é que, na maioria das vezes, os magistrados, por um receio, por um medo, aguardam efetivamente a conclusão de um laudo, que muitas vezes não é conclusivo, vocês sabem bem, a conclusão de um laudo para que possa se tomar alguma medida. Então, a nossa lei, o artigo 5º, ele estabelece, o juiz ele vai determinar se necessário a realização de perícia, de estudo psicossocial, e não sempre ele será realizado. Então, é se necessário. Então, sim, ele é extremamente importante e a gente sabe disso. Mas situações, por exemplo, simples, quando eu tenho atos iniciais ali, eu não preciso aguardar. Por exemplo, eu tenho situações em que eu tenho reiterados descumprimentos de convivência. Eu preciso estabelecer um laudo, requerer um laudo de alienação parental para que eu possa demonstrar que eu já tenho atos que estão sendo praticados, que estão impedindo a minha convivência. Então, esses são pontos que eu acho que é importante, que a gente ainda tem que amadurecer em relação a isso. E aqui eu trouxe também algumas jurisprudências, esse, por exemplo, ó, de 2022, que também fala, ó, sem que sejam realizados estudos técnicos pelos setores de psicologia e de assistência social, revela precipitada a identificação da suposta alienação parental. Tá? E aí, quando a gente fala de direito estrangeiro e alienação parental, é um terreno ainda mais complexo da gente trabalhar. Por quê? Porque o Brasil, sim, é o único país no mundo que possui uma lei específica sobre a alienação parental. Mas isso não significa que é o único país que trata sobre isso. E aí tem uma questão muito importante para a gente observar, é que a maioria dos países, e aí eu falo o exemplo dos Estados Unidos, Canadá, países da Commonwealth, né, Inglaterra, enfim, eles já têm a guarda compartilhada e a questão do compartilhamento dos cuidados e da igualdade parental de uma forma assentada muito maior. Então, a gente vê aqui que esses países não possuem uma legislação específica de alienação parental porque se combate veementemente essas situações em que há empecilhos de convivência e, por isso, não possuem nesse sentido. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, Argentina, Porto Rico, por exemplo. A Argentina, desde 1993, possui no Código Penal, e a maioria dessas legislações é criminalizada o ato de obstrução ao contato com o filho, diferentemente no Brasil. No Brasil, a alienação parental não é crime, salvo o caso, a falsa denunciação de crime, que aí eu estou falando de outra coisa, tá? Exemplos também de estados americanos, a gente sabe que cada estado americano, né, possui a sua lei própria, mas Pensilvânia, Califórnia também possuem legislações específicas em relação a essas situações de impedimento de convívio, tá, em relação a essa questão. Portugal também, o Código Penal também estabelece, inclusive, o comportamento reiterado e injustificado de impedir que a prole conviva com seu genitor. Portanto, a gente vê que o sistema legislativo da maioria dos países tem ponderações muito mais rígidas do que o Brasil. Tá? E alguns precedentes internacionais eu trouxe aqui, esses são recentes. Esse é do Tribunal do Canadá, 2021 e 2022. E olha para a gente ter uma ideia. No Canadá, por exemplo, é tão irrenunciável a questão dessa convivência, da igualdade parental, é quase como no Rio de Janeiro a gente chamar biscoito Globo de bolacha, né? É um crime, né? Então, quando se fala em igualdade parental, por exemplo, no Canadá, esses são precedentes internacionais em que foi reconhecida a existência de alienação parental e houve, inclusive, naturezas indenizatórias em que a outra parte teve que pagar integralmente os custos dos processos. Para vocês terem uma ideia, um dos processos, os custos do processo, foi de $424 mil. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, a gravidade e o quanto são, de forma rigorosa, aplicada nessas situações. Aí a gente passa a olhar a nossa lei de alienação parental de uma forma diferente, né? Reino Unido, isso é importante também, também uma questão muito nova, a CAFCAS, que é como se fosse um setor de suporte às cortes inglesas. Ela reconhece a existência de comportamentos alienantes. E é interessante que essa CAFCAS que eles fazem, eu trouxe aqui, inclusive, essas definições que são bem importantes, eles trazem aqui
esse cronograma que é encaminhado, inclusive, para os juízes, é encaminhado para as cortes, para se verificar o quê? O que está acontecendo com a criança. E olha que interessante, é aquilo que a gente fala muito, né, Gisele, da questão do diagnóstico diferencial. Você fala muito diagnóstico 360, é compreender o contexto, né, então, aquelas declarações, aquela situação que estão sendo vivenciadas. Então, olha que interessante, eles já trabalham isso, né, o que está acontecendo com a criança? Eu tenho um abuso doméstico, esse conflito é prejudicial? Qual é esse conflito? É o conflito entre esses genitores? Qual é essa recusa dessa criança? Onde vem a recusa dessa criança? E 4, outras formas de paternidade prejudicial, como, por exemplo, aí um alcoolismo, uma violência. Então, ele também já traz um suporte aqui que vem sendo utilizado pelas cortes na forma de identificação, tá? E olha só que interessante, na Irlanda, tá, países estão clamando pela regulamentação e para que o governo irlandês possa falar mais sobre alienação parental, possa regulamentar essas interferências parentais. Inclusive, foi feita uma moção de conselhos, de todos os conselhos, como se fossem conselhos tutelares das cidades, Dublin, por exemplo, das cidades, em que eles apelam para os departamentos de justiça, enfim, para que seja efetivamente regularizado no que se refere à alienação parental. E aí, para eu concluir aqui minha fala, por que a gente precisa de lei de alienação parental e o que o direito estrangeiro pode nos trazer para que a gente possa olhar? Primeiro aspecto, eu acho que a gente está muito à frente. A gente tem que parar de valorizar o que é de fora e valorizar o nosso. A nossa lei brasileira não é perfeita. E a gente vai fazer as melhorias que forem necessárias. Mas nós temos que parar só de olhar o externo e nos valorizar. Nós temos estudiosos, nós temos profissionais extremamente capacitados e nós temos muito material em relação a isso. Então, eu acho que a gente tem muito mais a ensinar do que a aprender. E por que a gente tem que ter uma lei de alienação parental? Ontem foi extensamente falado pela Elisa, pela Silvia, pelo próprio Conrado, por todos os que se seguiram. Nós não temos ainda uma igualdade parental. Enquanto eu não tiver uma igualdade parental, eu ainda terei que falar, eu ainda terei que ter instrumentos necessários. Nós ainda temos um judiciário que ainda analisa a questão de idade, como a Silvia falou ontem, ainda analisa a questão de gênero, e aqui eu ouso discordar de ti, Conrado, e aí eu concordo nesse caso com a Maria Berenice. A questão, por exemplo, da base de moradia. Bom, você entende que eu não preciso que a base de moradia seria prejudicial, né? A fixação. Na verdade, eu entendo que eu não tenho por que estabelecer base de moradia. Se a criança vai ter uma convivência compartilhada, ela pode ter 2 casas. E isso eu vejo de uma forma muito natural, com o meu digníssimo marido aqui, que exerce uma paternidade responsável, que é um exemplo para mim, e que os seus filhos, eles possuem 2 casas, e eles se reconhecem dentro dessas casas. Então, eu acho extremamente importante. Então, eu cito porque eu vivencio na prática. Então, eu acho extremamente importante esse sentimento de pertencimento, tá? Então, por isso que eu defendo esse meu posicionamento. E a questão de ausência de políticas públicas. A gente viu que na Inglaterra nós temos políticas públicas em relação à questão da alienação parental. Nós precisamos ter mais políticas públicas, e políticas públicas no sentido de, em especial, não apenas prevenir, mas no sentido também de que como é que o nosso Poder Judiciário vai fazer aqueles casos mais graves de promover a aproximação, de promover a reconstrução dos vínculos afetivos. E nós temos que falar cada vez mais nisso. Muito obrigada.